Bom dia, Pedro Pinto, tudo bem disposto? Hoje venho falar de algo muito simples, histórias da África. Nasci em África e a África é a terra das histórias. A primeira história que eu vos quero contar é sobre este pequeno animal que é um porco formigueiro. O porco formigueiro é muito interessante, é praticamente imbatível em corrida por um leão, porque ele muda de direção a toda a hora e num minuto ele consegue enterrar-se na savana. E o leão, ou a leoa, que é a caçadora, normalmente tem alguma dificuldade em comer, mas tem que comer. Mas o porco formigueiro tem um problema. A memória dele dura 7 minutos. A memória da leoa é um pouco maior. E ela sabe que ao fim de 7 minutos aquele porco se escondeu lá na savana, ele limpa e sai fresquinho e a leoa só tem que esperá-lo e come. Esta história da memória é muito importante. A memória, de facto, é uma vantagem. Ter memória, para nós, é um diferencial como humanos. Mas todos nós sabemos que a memória é algo que se vai. Eu acredito que hoje vamos ter experiências muito interessantes no TEDx. Mas segunda-feira, quando chegarmos ao nosso escritório, vamos fazer, muitos de nós, poucos espero, vamos continuar com as nossas rotinas, com a maneira como nós vemos o mundo e não mudamos. Tal como o porco formigueiro também não muda. A memória é importante para a saúde. Hoje a saúde só se fala em cortar custos. Mas temos de ter alguma memória que hoje temos uma taxa de mortalidade infantil baixíssima, não sabemos o que é o pólio, e com um fármaco qualquer que custa menos que uma refeição, podemos evitar um infarto. Isto é bom. Cortar custos na saúde significa cortar isto? Não pode ser. Isto leva-nos a uma segunda história que eu vos quero contar sobre a África. Eu tenho um pequeno vídeo que fala melhor que eu. They're up against 15 hungry lions. But if they act as one, they might just intimidate the lions and push them off their kill. They make their move. Self-confidence is everything. This is the ultimate face-off. Suddenly, the lions back off. Rakita has just minutes before the lions realize it's a bluff. In a matter of seconds, he butchers the haunch of the wildebeest and they beat a hasty retreat. Isto chama-se um perfeito bluff. Estes homens de uma tribo, que é uma tribo no Quénia, Dorobo, estes homens têm fome. Estes homens estão a enfrentar leões que são os donos da savana. E normalmente ali aquela fonte de proteínas que são os nus, são para os leões. E de facto na savana há muito pouca carne e proteína. E estes homens usaram algumas skills muito importantes para resolver o problema deles e levar alguma comida. De facto, há aqui muita avaliação do que é que está a acontecer. Estes homens têm que entender o que é o comportamento dos leões. Os leões, de facto, são os reis. Mas ficaram... quem são estes 3 tristes figuras com 3 flechas que vêm aqui ter connosco? Nós somos os leões, pá, estamos a comer. E eles conseguiram, com determinação, coragem, conhecimento do comportamento, alterar uma situação. Hoje na saúde temos muitos leões. Há um leão muito interessante,
que é um devorador de custos, que são as chamadas doenças crónicas. As doenças crónicas são doenças que hoje em Portugal comem 60% a 70% do orçamento, dizem que já são 80%, mas ninguém sabe muito bem quanto é que isto custa. A doença crónica tem muitas origens. A maior parte são doenças dos estilos de vida. São doenças daquilo que nós, como nos comportamos, como entendemos a nossa vida, se temos alguma responsabilidade pelo que fazemos ou não. Hoje, em Portugal, 40% da população adulta é hipertensa, apesar de metade não saber. 15% da população é pré-diabética. 33% das crianças têm excesso de peso. E muitas são obesas. Desculpe. Isto é uma bomba relógio que temos nas mãos. O que fazer com estes leões? Esta bomba está a caminhar para ser insustentável. E hoje o discurso é: temos que cortar custos na saúde. Como criar condições de sustentabilidade? Eu acho que está nas nossas mãos. Tal como estes homens olharam para estes leões, precisavam de carne, precisavam de sobreviver, nós precisamos mudar o nosso paradigma e entender de uma forma diferente a forma como entendemos a saúde hoje. Eu tenho um filme, eu gosto de falar em filmes, que fala um pouco sobre o futuro da saúde. São duas histórias paralelas de dois personagens muito importantes da saúde. O médico, no seu dia-a-dia cada vez mais informatizado, debita números, e o Pedro Pinto, no seu dia-a-dia no escritório, mails, reuniões, mails, falta de tempo. Isto não está a andar bem. Quando começamos a olhar para os níveis de stress que enfrentamos, para a falta de horas de sono que temos, de facto começamos a pedir, temos de ir ao médico. E este médico manteve-se com o mesmo comportamento. Isto não está a dar certo. Há aqui um ponto importante. Hoje fala-se muito em empowerment. Empowerment das pessoas. Conhecer. Temos que conhecer. Temos que conhecer sobre nós próprios. Quanto mais eu conheço os meus padrões de como é que eu como, como é que eu faço exercício, como é que eu bebo água, como é que eu durmo. Isto tudo é importante. Porque eu, quando olho para os meus padrões, eu consigo perceber, alguma coisa que eu posso fazer. De facto, quando eu trago a memória para a minha vida, quando eu registro, quando eu olho para padrões de evolução, quando eu vejo o meu peso no último mês e posso dizer que peso-me todos os dias numa balança e tenho chegado a conclusões muito interessantes quando olho para a minha curva de evolução do peso, mas quando eu tenho a memória, a minha vida pode mudar, porque eu entendo o que é que posso fazer. Mas há um ponto importante nesta história. Este médico também teve que usar um sentido que normalmente esquece. Ouvir. É no ouvir que está a diferença. Porque hoje vivemos numa sociedade em que muitos soundbites, muitas palavras e pouco ouvir. E a nossa relação connosco, com a família, com a nossa profissão de saúde, o ouvir faz a diferença. Porque o ouvir permite-nos perceber os sinais. O ouvir permite-nos entender uma mensagem. O ouvir permite descobrir onde está o meu equilíbrio. Memória. Responsabilidade, empowerment. Esta é a receita para doenças da civilização que hoje temos, que comem 80% do nosso budget. Porque nós não queremos ficar sem um transplante, nós não queremos ficar sem
uma intervenção cirúrgica de ponta que vamos necessitar. Por isso temos que fazer alguma coisa, temos que poupar alguma coisa para termos dinheiro para tudo. Está nas nossas mãos. A boa notícia é que isto é possível. Filipe é um miúdo que nasceu há 7 anos. O Filipe nasceu com uma doença muito rara. Na altura nem tinha nome. Os pais do Filipe, o Helder e a Isabel, acolheram esta criança. A Isabel deixou o emprego, porque não tinha condições de criar uma criança que precisava de cuidados de toda a ordem. A Isabel fez um blog e a Isabel publicou as suas histórias. A Isabel foi ao encontro de pessoas que tinham, possivelmente crianças com o mesmo tipo de situação. Encontrou 9 pessoas no mundo. Essas 9 pessoas partilharam as histórias com a Isabel. A Isabel entrou numa instituição, vive na Lausanne, entrou numa instituição muito interessante que é a Arcil, e conseguiu pôr as equipas de saúde a falar com a Isabel, a falar com pessoas de outro mundo, a entender e a conhecer o que é que o Filipe tinha. O Helder e a Isabel passaram a sua vida a dar o que tinham ao Filipe. E foi essa determinação, esse conhecimento que fizeram do Filipe um miúdo que conseguiu começar a andar, um miúdo que conseguiu começar a comer e conseguiu começar a sorrir, porque ele nem conseguia sorrir. O Filipe partiu anteontem para uma viagem sem regresso. O Filipe hoje está no céu. Mas o Helder e a Isabel provam que é possível, com conhecimento, com sensibilidade e bom senso, mudar as coisas, mudar a maneira como vemos a vida, tornar a saúde sustentável e viver um mundo melhor. Obrigado.